bênção, né? Quero convidar o nosso diácono Décio, que estará ministrando a doce palavra do Senhor. Amém? Estenda nossas mãos aqui à frente. Glória a Deus, eterno Deus. Eis aqui a vida do nosso querido diácono Décio, que tem sido um obreiro pronto na tua obra, Senhor. Peço que o Senhor venha conduzido nesta noite na mensagem que quer ser ministrada, aquilo que o Santo Espírito tem falado a ele, e que nós saímos aqui jubilando de alegria pela tua palavra, Senhor. Que seus anjos estejam ao nosso redor e que nossa mente e nosso coração seja cativo ao Senhor. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém, irmãos. Deus já tem falado, Deus tem sido muito bom conosco. Fica até difícil pregar, né? Se fôssemos embora agora, já estaremos alimentados quanto Deus tem falado aos corações, irmãos. Amém. Peço que os irmãos ainda de pé, em reverência à palavra do Senhor, abram em Isaías, profeta Isaías, capítulo 53. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 5. Isaías 53, versículos 1 até 5. Agradeço a Deus, pastor, também pela oportunidade de fazer menção da palavra de Deus. É uma grande responsabilidade, mas também uma honra. Espero hoje ser usado e ousado pela parte de Deus. Isaías 53, do 1 ao 5. Quem está sem Bíblia, Edivaldo, pode ir. Alguém encosta no Edivaldo ali, mas só para poder fazer um carinho só. Tá bom, irmão? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subido como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando para nós, para ele não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades, nas nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, feito de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai de infinita graça, Senhor, eu quero te louvar, Pai, pelo meu dia. O Senhor me conduziu até aqui, o Senhor permitiu que eu estivesse aqui, Senhor, com saúde, família, recursos, Senhor, e para oferecer a Ti um culto agradável, Senhor. Além disso, meu Pai, poder fazer menção da Tua palavra, Senhor. Obrigado por escolhermos, ó Pai, como igreja, nos escolher como filhos, Senhor, que nesse momento o sentimento de reverência, de adoração seja total, no coração, na mente, Senhor, e que nesse momento, ó Pai, espiritualmente estejamos ligados contigo, Senhor, que nenhuma preocupação, distração seja capaz, Pai, de separar a Tua palavra, Senhor, e que através dela, e a ação gloriosa do Teu Santo Espírito, Pai, saímos daqui alimentados, saciados, meu Pai, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. É o que eu oro e já agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podemos acertar glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. E já está ali o tema da ministração: quem deu crédito à pregação. O profeta Isaías, meus irmãos, é considerado um dos profetas maiores, irmãos. Aqueles que se inscreverem na teologia vão conhecer os profetas maiores, os profetas menores. E os profetas maiores são considerados aqueles que tiveram maiores menções, e os seus ministérios foram os mais longos dentre os profetas. Isaías participou praticamente de 4 reinados. Participou de Acás, de Ezequias, participou também do de Manassés. E enfim, foi um profeta que no capítulo 53 ele faz menção à vinda do Jesus Cristo. Ele fala do Cristo, o Cristo eterno, o Cristo que sempre existiu desde a fundação do mundo, mas ele falava do Cristo que viria morrer na cruz por mim e por você, se faria homem, encarnaria homem, padecia o que eu e você padecemos hoje: frio, fome, sede. E ele anunciava esse Cristo. E ele inicia esse capítulo fazendo uma pergunta, e no qual ele vai deixar sem resposta, porque isso cada um vai respondendo mais profundamente. Ele pergunta: quem deu crédito a essa pregação? Primeiro, para nós entendermos o que é essa pregação, precisamos entender o que é o Evangelho, o que nós pregamos. Nós pregamos o que? Uma filosofia? Nós pregamos um modo de vida?
O que é Jesus para nós? O que representa aceitar Jesus em nossas vidas? É uma melhora da nossa conduta? É uma melhora, eu me torno um marido melhor, eu me torno um amigo melhor, eu me torno um filho melhor? É somente isso. Para entendermos quem deu crédito a essa palavra, a quem se manifestou o braço do Senhor, precisa entender o que é o Evangelho. Porque hoje nós somos considerados os evangélicos, e um número crescente de evangélicos. Porém, nós vemos tudo menos o Evangelho. Tudo menos o que representa o que Jesus viveu. Tudo menos o que Jesus fez. Tudo menos o que Jesus falou. Então, eu creio que a maior dificuldade é entender verdadeiramente o que é essa pregação, o que é esse Evangelho. E nós vemos aqui, quando ele fala aqui, deu crédito à nossa pregação. Quando você aceita Jesus, você não faz parte de um novo time. O time dos que agora são salvos, e você vai falar, aqueles do mundo. Agora eu sou diferente. Agora eu oro, agora eu sou um povo eleito, eu sou uma nação santa, um povo adquirido, eu me encho de superioridade, e eu agora sou mais do que aqueles, porque eu sou um cidadão celestial, eu tenho promessas sobre a minha vida, e eu entendo que a pregação do Evangelho é isso, ser um pouco mais que os outros, estar um pouco além. Eu acho que aquelas pessoas ainda não conhecem, não têm a luz que eu tenho, não vivem o Cristo que eu vivo. Isso representa para o evangélico hoje uma bandeira. Assim como alguns torcem para o Corinthians, para o Palmeiras, para o Santos, o cristão acaba sendo alguém que participou de um novo time, participou de um novo segmento, de um novo estilo de vida. Mas quando eu menciono a palavra, ainda que seja quando Jesus fala que existe o joio, existe o trigo nascendo dentro da igreja, ele fala que quem vai fazer essa separação é o dono da seara. Mas nós queremos separar aqueles que dão crédito para a pregação, aqueles que não são, aqueles que são de Deus. É interessante, meus irmãos, que nós, às vezes, cheios da soberba, nós achamos que Deus, claro, nos escolheu para um plano maior, fazemos parte do seu plano, mas nós não somos a última bolacha do pacote, como se fala. Às vezes nós achamos que Deus fica limitado a mim e a você. Se eu não ministrar, a pessoa não vai se converter. Se eu não orar, a pessoa não vai se converter. Se eu não buscar, a pessoa não vai se converter. Claro, meus irmãos, é importante que eu e você busquemos pela nossa família. Oremos. Vamos ler a palavra, temos que ser testemunhos, claro. Mas quando nós temos esse sentimento de superioridade, e quando Paulo nos fala para nós olharmos para os outros como os outros sendo superiores, não só os que estão dentro da igreja. Às vezes nós encontramos pessoas que ainda não aceitaram o Evangelho, mas manifestam Cristo, às vezes, muito mais do que nós, através de suas vidas, através de suas ações. E às vezes nós ficamos na pregação das palavras do Evangelho. E existem pessoas que fazem a obra sem abrir a boca. São pessoas que são Jesus andando nessa terra e não fazem a tal da pregação, a tal da mensagem que nós preparamos, fazemos exegese, fazemos aplicação bíblica, buscamos conhecimento teológico. Então, às vezes nós temos uma mente limitada. E eu vejo um Jesus que cada vez mais que eu estudo Jesus, eu vejo um Jesus totalmente fora do formato. Um Jesus fora Bíblia, um Jesus fora formato igreja. Era um Jesus que sentava e começava a falar e o povo sentava. E hoje eu vejo um formato que tem na igreja que tem as cadeiras enfileiradas da mesma forma, uma liturgia que começa, e para atrair as pessoas. Quando antes era algo simples. Era algo simples. E vamos para o segundo versículo, quando fala: porque foi subido como renovo perante ele, como ele uma raiz de terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando para nós, para ele, não havia aparência nele para que o desejássemos. Eu comecei a falar de quebra de formatos. E o belo, às vezes nós achamos que o apreciável é só o belo. E justamente Jesus, ele vem numa figura pouco atrativa, para que ninguém pudesse falar e ter uma diferenciação, e ter uma vantagem pela beleza que ele tem. Ele veio para mostrar para nós que, meus irmãos, é tudo diferente do que aprendemos. Eu vejo a luz da Bíblia, Samuel chegando na casa de Jessé e buscando ali alguém para substituir o desobediente Saul. E ele, quando vê Abinadab, ele olha, e aos olhos dele, a mente finita dele, ele olha e fala: é este escolhido de Deus, porque ele tem um perfil primeiro. Ele é alto, ele é forte, capaz de trabalhar as batalhas. Mas aí Deus mostra que não é esse. Onde está o menor, o pequenino, que era Davi, um homem segundo o coração?
E eu vejo ali sempre os fariseus tomando assim uma invertida, como se diz no futebol, um corte, como se fala no futebol, porque, meus irmãos, eles tinham uma contrapartida pelo que é visto, pelo que é sensível. Nós vemos sempre Jesus mostrando que aqueles que não são os escolhidos para Ele. Às vezes nós achamos que estamos na igreja, não somos os principais. E muitas vezes, por estarmos na igreja, estamos correndo mais perigo do que quem está fora. Porque nós estamos sendo expostos à verdade todos os dias. E alguns conhecerão a palavra para a salvação, outros escolherão para serem julgados por ela. Porque quando eu conheço e não pratico, eu não posso mais alegar ignorância. Não posso mais alegar não conheço. Já foi revelado para mim. E quando é revelado para mim, eu sou constrangido a viver essa palavra. E é uma palavra não somente, meus irmãos, de liturgia, não é uma coisa de viver como eu posso falar, o rito evangélico. Porque hoje nós vemos isso, meus irmãos, as pessoas olham para um texto como esse e pensam apenas, Jesus morreu por mim, eu fui curado, não tenho mais enfermidade nenhuma, eu determino que eu não aceito enfermidade. É para isso o evangelho. E eu aprendi uma coisa desde pequeno, que Deus não é Papai Noel, é Papai do céu. Ele não veio para resolver os meus problemas de existência. Não é esse o foco de Jesus. E às vezes nós erramos até no evangelismo. Eu falo para Jesus que Jesus vai resolver todos os seus problemas. Vai resolver o problema com o seu filho, com a sua esposa. Não, claro que ele tem essas promessas para você. Mas muitas estão condicionadas a você. Aí nós achamos, eu vou, agora eu estou na igreja e nada vai suceder de errado na minha vida. Pelo contrário, quando eu vejo Jesus falando, Jesus fala, olha, você andar comigo, o negócio vai ficar estreito. Eu tento imaginar alguém que quisesse andar do lado de Paulo, né? Eu estava vendo essas ministrações sobre Paulo, porque as viagens de Paulo eram baratas, né? Porque ele chegava no sinédrio, ficava durante o dia pregava, expulsavam ele, batiam nele e à noite ele dormia na prisão. Então não pagava hotel. Então a viagem de Paulo não gastava nada. E assim, imagina andar do lado de Paulo. Tenta imaginar andar do lado de Paulo. Eu vejo Jesus falando que, meus irmãos, se me perseguiram, vão perseguir a vocês. Eu vim para trazer espada. Então o evangelho que vai, de certa forma, confrontar, vai trazer uma certa tranquilidade que eu e você esperamos nessa existência. Vai trazer confronto. Como o Marcelo disse aqui, confronto, às vezes se humilhar. Então é um confronto maior do que passar por cima de si mesmo. Passar por cima da razão, ainda mais homem que adora ter razão. Homem adora estar certo, homem paga para estar certo. E um confronto que é você chegar para a mulher e falar, olha, realmente eu pisei na bola. Você está ali no interior do homem, e o homem fala, nossa, eu estou entregando minha autoridade agora. Meu Deus, olha agora. E amanhã, como é que vai ser? Essa mulher não vai me respeitar. Isso é uma dificuldade para o homem. Mas isso é o evangelho de vida, é uma quebra, meus irmãos, do formato, do que nós vivemos. E, meus irmãos, eu vejo em Jesus que justamente por ter esse formato, ele não tinha embate com ninguém. Ele não teve dificuldades nem com aqueles que o crucificaram. Ele estendeu a mão ainda pedindo para que os perdoassem, porque não sabiam o que estavam fazendo. E quando nós, meus irmãos, nós olhamos para as pessoas e temos a facilidade de discordar das pessoas, às vezes pelas diferenças que nós temos. Nós não aprendemos ainda a amar as pessoas, mesmo aquelas que discordamos. Mesmo aquelas que não partilham da mesma opinião, não partilham da mesma fé, não partilham da mesma crença que nós temos. E nós vemos um Jesus que veio para aceitar, para abraçar. Um Jesus que a todo tempo ele queria que aqueles que estavam marginalizados na época, era uma época totalmente preconceituosa, que os leprosos ficavam separados, as mulheres, quando estavam nos seus períodos menstruais, ficavam separados. Uma sociedade que era exclusiva, na verdade exclusiva não, excluía as pessoas. E Jesus veio para trazer esse ambiente de abraço, esse ambiente de abraçar as pessoas. E eu vejo aqui no versículo 3, meus irmãos, que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentados nos trabalhos, e comum que quem os homens escondiam o rosto era desprezado e não faziam deles caso algum. Eu já falei um pouco disso, meus irmãos, a questão de fazer caso. Nós às vezes julgamos as pessoas merecedoras do nosso tempo, merecedoras dos nossos recursos, merecedoras da nossa atenção. E eu sempre vejo Jesus pedindo para nós olharmos para as pequenas coisas. Quando fala sobre o trabalho, fala para olhar para a formiga.
Fala para que quando eu estou preocupado com dinheiro, fala para me olhar para a erva do campo. E o Jesus que se preocupa com os pequenos detalhes. Às vezes nós, em nome desse cristianismo, e eu falo por mim, meus irmãos, que muitas vezes na pressa de vir para a igreja, alguém pede socorro, eu às vezes nem dou atenção, porque eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que pregar, eu tenho que fazer, e às vezes eu sou capaz de negligenciar uma pessoa que talvez fosse o último momento dela que recebeu uma palavra de consolo. Às vezes então esse nosso rito ele fica tão importante para nós, essa prática de fé, que a essência do Evangelho, que são as pessoas, fica para trás. O Evangelho, meus irmãos, é muito mais do que isso. E quando eu falo não só a questão, eu preciso testemunhar Jesus para a família, para as pessoas, não, você precisa testemunhar para você. É uma coisa natural o Evangelho aparecer na sua vida. É uma coisa natural. E às vezes nós, nesse ímpeto de querer mostrar para os outros que somos crentes, estamos sendo intolerantes, estamos sendo inconvenientes. O Evangelho aparece naturalmente na sua minha vida. Que nós vemos em Romanos 12:2, ele fala bem claramente que se eu quero mudar esse mundo, transformar esse mundo, tem que ser através da minha mudança. E a mudança ela vai resplandecer naturalmente para as pessoas. Eu não preciso ficar falando de Jesus, ele fala para nós, a palavra de Deus nos fala que quando eu fizer algo, que a mão direita não faça a mão esquerda saber, porque você não precisa fazer alarde, aquilo que é necessário vai aparecer, aquilo que é necessário vai resplandecer. E nós, povo cristão, ficamos cheios de boas obras, nos apresentando diante de Deus e para as pessoas, e não é o nosso labor que constrange Deus, não é o meu vir na casa do Senhor que vai constranger Deus, não é. E eu poderia falar isso com propriedade, porque tempos atrás eu quase morava na igreja, quase todos os dias aqui, e isso não é o que convence Deus, não é. O que convence Deus não é o que eu posso fazer por Ele, mas é o que eu represento, na verdade o que Ele representa para mim. Mesmo porque tudo que eu faço para Deus, Ele já fez por mim. Quando eu ofereço algum trabalho para Ele, Ele me capacitou, Ele me deu um talento. Se eu falo por Ele, é através dEle. Então tudo vem dEle. Amém. Então é algo, meus irmãos, muito mais profundo do que uma palavra de vitória, de decreto. É muito maior do que isso. O Evangelho ele é tão maior do que a letra. Por isso que a palavra de Deus ela fala, meus irmãos, não se apega, a letra ela mata, mas o Espírito vivifica. Quando você se apega à palavra, não estou falando, meus irmãos, você tem que comer a palavra, sim, claro, mas a palavra tem que expandir a sua mente. Ela não pode fechar a sua mente. A Bíblia, você não tem que olhar a Bíblia como um livro que vai pôr mais regras na sua vida. Não. Ela vai te trazer uma nova vida. Uma nova vida. Não é olhar a Bíblia como, olha, mais mandamentos na minha vida, mais regras para me seguir. Não. Você tem que olhar que tudo que há na Bíblia, a Bíblia é uma história de relacionamento de Deus com a humanidade. E através desse relacionamento, eu e você vamos nos relacionando com Ele. E assim, é algo muito particular. E isso nós somos tentados ao quê, meus irmãos? Modificar as pessoas, formatar as pessoas. Muitas pessoas não chegam perto de um crente porque o crente quer mandar nela. E eu falo por mim, quando me converti, eu era o cara mais chato até assim como eu sou. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E você não pode, meus irmãos, é o Espírito Santo de Deus que faz a obra. Às vezes eu me inverto as perguntas, jovens me perguntam as perguntas mais comuns. Se eu posso fazer tatuagem. Aí eu inverto a pergunta e falo, olha, eu vou fazer o seguinte, me apresenta por que você quer fazer. Por quê? Vamos ver se os seus argumentos são melhores do que eu não vou poder fazer. Porque realmente a luz da Bíblia eu não vou conseguir ser incisivo com você. Mas por que você quer fazer? Você vai glorificar o nome do Senhor, você acha que você é um cristão com uma caveira no braço, você acha que isso vai ser um bom testemunho? Você acha que isso vai glorificar o nome do Senhor? Eu deixo para você a resposta. Eu não vou querer formatá-lo. De forma nenhuma, é o Espírito Santo que me constrange. É o Espírito Santo que me modifica. E pela vontade dEle. Tem uma obra muito maior. Nós vemos Jesus, meus irmãos, respeitando a particularidade de cada um. Jesus tratando cada um de uma forma. Não criando um formato, criando algo único. Então, a dificuldade é entender o que é essa pregação. Jesus veio estabelecer uma pregação vivida, não palavras, não apenas palavras para serem seguidas e pregadas, faladas no altar. Como você sempre fala, falar, pregar, meus irmãos, é muito fácil. O difícil de fazer com a pastoria realmente é você lidar com as pessoas. O que é o Evangelho verdadeiro? É partilhar sentimento, partilhar emoções, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram.
Chegar e falar um discurso, meus irmãos, e depois ir para minha casa é fácil. Mas o que Jesus veio para partilhar com as pessoas? Relacionamento. Ele para, ele sente ali, está no meio de uma multidão, ele sente uma mulher tocar ali, ele fala que isso é uma virtude. E ali ele está andando no meio de todos, ele podia muito bem falar, nossa, tem muita gente para pregar, muita gente para salvar. Eu estou aqui, vou ficar pouco tempo, você crucificado, você morto, eu preciso pregar para o máximo de pessoas. Não. Mas ele se vira para aquela mulher e muda a história daquela mulher. E esse é o Evangelho, não é o Evangelho de mãos cheias, de obras, correr para fazer. E mesmo que Jesus se apresenta no ministério, historicamente, é comprovado que Jesus, pela pregação direta de Jesus, cerca de 900 pessoas se converteram. Porém, os frutos que vieram após Pedro, na primeira pregação, mais de 3 mil almas. E hoje nós somos oriundos da doutrina apostólica, nós somos a continuação disso. Nós achamos que nós vamos fazer, nós estamos semeando. Muitas coisas, meus irmãos, nós vamos fazer. Eu recebi um estudo muito maravilhoso sobre a tâmara. A tâmara parece que é uma árvore que ela demora, acho que 80 anos para florescer. E aí ele faz uma alusão justamente por isso. Nós não queremos plantar algo que nós não vamos ver o resultado. Nós só queremos o resultado imediato. Nós não queremos não ver os frutos daquilo que estamos fazendo. Nós fazemos tudo movido por um retorno. E justamente diferente do que Jesus apregou para nós. E eu vejo também, meus irmãos, no versículo 4, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E esse, meus irmãos, algo que me toca bastante é justamente essa determinação de que Jesus levou as enfermidades. Eu não aceito enfermidade. Eu creio, irmãos, todo mundo quer ser curado de algo. Eu mesmo, meu sonho era voltar, não de jogar futebol, mas pelo menos correr em todo médico possível, não consegui isso. Mas eu aprendi que a minha existência não é menor por isso. Eu creio no Deus que talvez Ele permita uma enfermidade até o final da sua vida, mas Ele vai liberar a graça dEle para que você viva com essa enfermidade, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Quando eu falo que Ele levou sobre si as enfermidades, às vezes as pessoas olham, não existe, a doença que eu tenho hoje é pecado, e se eu me santificar, se eu buscar, Ele vai me curar. Isso é misticismo, irmãos. Misticismo. Indiretamente, no interior do meu coração, eu estou fazendo barganha com Deus. Eu estou fazendo barganha com Deus, eu estou buscando, e isso no decorrer da caminhada vai minar a minha fé. Porque eu vou ouvir testemunhos maravilhosos aqui na casa de oração de pessoas que foram curadas, pessoas que foram libertas, e aí você vai se perguntar, e eu? Eu tenho feito, eu tenho buscado, e não tem acontecido na minha vida. Porque você ainda não entendeu o Evangelho. Você não entendeu ainda que o Evangelho é cruz, é carregar a cruz dos outros. E se pela graça de Deus, Deus olhar para você e quiser te agraciar, é bem dele. Mas eu não posso vir nesse sentimento de barganha enrustido no meu coração, que às vezes nós não falamos através de palavras, mas somos movidos por isso, por algo que vai acontecer. O nosso sentimento de hoje tem que ser: eu estou com o nome escrito no livro da vida. O que vier, meus irmãos, é graça de Deus. Se Deus restaurar minha família, se Deus restaurar o meu trabalho, glória a Deus, ou não, também glória a Deus. Esse tem que ser o meu sentimento. Porque senão, como nós vamos interpretar a Bíblia? Eu falo para vocês, irmãos, como que eu vou dar crédito à palavra, agora falando de Bíblia, como entender o homem como Paulo? Já abandonou tudo. Como eu disse para vocês, irmãos, ia numa cidade, pregava o Evangelho, pregava pelo amor, e ali ele era surrado. E o que motivava esse homem? Era algum resultado? Era algum retorno? Porque ele não viu o retorno. Ele não viu a geração de hoje, que é fruto dele. Ele não viu. Mas o que motivava esse homem? Era talvez Deus um dia olhar e tirar o espinho da carne dele? Aquilo que incomodava ele? Será que essa é a esperança de Paulo? Não. Paulo entendeu o que era o Evangelho. Paulo entendeu. E meus irmãos, para a gente finalizar, Deus, meus irmãos, Ele nos curou para sermos curados. Quando eu falo de cura, meus irmãos, a maior cura que nós temos, e às vezes a religião nos traz isso, falamos um pouco na escola bíblica, sobre a letra, às vezes traz para nós o determinismo, que nós lemos um versículo que fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Onde o Espírito está, há liberdade.
E aí você aceita Jesus e você vê certas coisas não mudando na sua vida. Certos hábitos, certas situações atingindo a nós e a nossa família. Mas são situações que, embora as enfermidades foram levadas, a cruz significa que essas coisas não têm poder de te fazer parar. Mas não quer dizer que elas vão ser tiradas da sua vida. Talvez você tenha que conviver com problemas até o final da sua existência. Isso é o evangelho verdadeiro, meus irmãos. Eu estou falando, meus irmãos, do que é Bíblia. Jesus não nos prometeu, meus irmãos, uma vida sem problemas, mas prometeu uma vida em abundância, uma vida maior do que essa. E às vezes nós nos iludimos. A religião traz para nós, a gente fala, não quero nada de Deus, mas no decorrer você sempre está esperando. Você sempre está alimentando aquela esperança, você sempre está alimentando aquilo. Não é errado, meus irmãos, ter fé. Nós somos movidos pela fé, claro. Mas quando isso, meus irmãos, nós temos que estar preparados para dar glória a Deus em toda situação, com dinheiro, sem dinheiro, com a libertação, sem a libertação, com a restauração, sem a restauração. O Marcelo mesmo contou um testemunho aqui sobre a não ter divorciado. Eu, no caso, passei por um divórcio. Passei, mas eu comentei com o Danilo, quando eu estava conversando, eu falei com a minha esposa no telefone. Quando estava discutindo o dia, eu falei, olha, o diabo venceu no nosso casamento, mas ele não vai vencer na vida do Gabriel, que é o meu filho. Para hoje, a honra e glória do Senhor, ele está bem. Está na igreja, depois de Jesus. Então, meus irmãos, era algo que eu podia de repente falar assim, eu não saio da igreja, Senhor. Eu ministro para jovens, e o meu de casa está se perdendo. Talvez para alguns seria um motivo para me abandonar Jesus. Mas o bem maior que eu e você temos, meus irmãos, é a graça de Deus. É o Espírito Santo de Deus. É o nome escrito no livro da vida. É saber, meus irmãos, que nós temos uma vida além dessa vida. Isso aqui, meus irmãos, é passageiro. Isso aqui é ilusão. Como o pastor falou, isso aqui é propaganda, meus irmãos. Isso aqui, a vida verdadeira, meus irmãos, está muito além disso. Então, tudo que nós vemos a viver hoje, meus irmãos, seja para a honra e glória do nosso Senhor. Se coloquem de pé para a gente orar. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso Deus, Pai eterno. Eu tentei hoje, Pai, à luz da Tua palavra, desvendar um pouco mais, Senhor, o que é o Teu Evangelho. E o Evangelho é o próprio Senhor. Então, Pai, o Senhor se revela conforme o Senhor quer, conforme a Tua graça. Nos ajuda, Pai querido, a fugirmos da religião, dos formatos. Sermos, meu Pai, um amor em pessoa, assim como o Senhor é, Pai. E o amor, ele não tem formato, ele não tem lugar, ele não tem tempo, Senhor. Ele só está disposto a amar, Senhor. Então, nos ajuda, Pai, ensina-nos como igreja, Senhor. Sermos muito mais do que um time seleto, mas sermos para uma família, um corpo, Senhor, que sinta, Pai, que a mão sinta a dor do pé, o pé sinta a dor da mão, Senhor. Que sejamos, meu Pai, que verdadeiramente o amor pulsando na vida das pessoas, Senhor. Nos ajuda, Pai, somos falhos, pecadores, carecemos da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. Mas, Pai, obrigado por acreditar em nós, Pai. Obrigado, Senhor, por nos incluir no Teu amor e no Teu propósito, Senhor. Obrigado mais uma vez, Senhor, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado pela oportunidade, Jesus.